Oi, gente, tudo bem? Hoje tá improvisado aqui. Eu não sei como que vocês vão, mas assim, eu tô num lugar, não estou, né, na minha residência, mas como todos os dias, eu faço as minhas orações e quando eu sentir no meu coração, eu vou falar quantas vezes forem necessárias sobre a palavra de Deus quando ela toca. Hoje eu tenho um companheiro que não desgrudou de mim, faz mais ou menos 1 hora que ele não desgruda aqui de mim. Então vai com ele mesmo, tá? Gente, hoje eu tirei uma palavra muito linda que foi Esdras. Esdras 3, que tá falando sobre o levantamento do altar da casa de Deus. O que eu entendi nessa palavra, tá bem? Eu vou falar o que eu entendo nos dias de hoje, tá? A luz, às vezes, ela vai oscilar um pouquinho. Aqui nessa palavra, eu vou falar um pouquinho sobre a restauração e sobre tempo. Falar sobre sempre vou falar sobre o amor de Deus. Em cada palavra que houver, e às vezes ele dá uns puxões de orelha. Aqui está falando sobre o tempo de reedificação do altar. Em específico, nessa palavra, fala sobre o altar da casa de Salomão. Mas qual que é o princípio de conhecimento dessa palavra? Aqui está falando sobre a restauração do templo. O que é o templo? O que é a sua casa? O que é a restauração? É o seu corpo, é a sua vida, tá? O que eu entendo. Aqui está falando sobre a restauração individual de cada um de nós. Que quando cada um de nós temos uma restauração individual, aí sim a gente consegue mudar o meio em que a gente vive. E Deus nos restaura a cada dia. O amor, Ele nos restaura a cada dia. E a gente precisa ter esse entendimento. Aqui está falando que quando houve uma restauração, foram depois de 70 anos de vergonha. E muitos daquela época ainda ficavam muito tristes quando olhavam aquela restauração, porque tinha muita lembrança de tristeza. Muita lembrança, porque muitos não conseguiram suportar aquela obra. E além do templo estar erguido, mesmo assim haviam muitas dores, porque no decorrer foi muito sofrido, né? Mas mesmo assim, houve uma profetização, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco, que é um complemento dessa palavra, que para mim é uma das palavras mais lindas do livro da Bíblia. Está dizendo que o templo, ele é uma época do povo com Deus. Então nós precisamos restaurar o nosso templo para ter uma nova época com Deus. E é muito o que está acontecendo hoje, né? Muitos choraram a ver a constatação da simplicidade do novo templo, porque na verdade a gente não precisa de luxo excessivo para nós termos o nosso templo. Nós precisamos estar bem. A obra é, sobretudo, feita com muita fé dentro das nossas vidas, né? Aqui diz que nem sempre a gente precisa ter as melhores qualificações para você edificar uma obra. Não depende somente de pedreiros e de engenheiros, mas sim do entendimento que Deus coloca e capacita os seus filhos, né? Isso é muito forte e ainda fala muito sobre os tempos de hoje, né? Que tem tempos em que tudo para que haja uma reorganização.
Eu entendo assim, às vezes não tem quando, não sei se você já trabalha em algumas empresas, a maioria de empresas, eles fazem as famosas auditorias, né? Tá vendo isso assim na minha mente. Quando existe uma auditoria, para que se descubra tudo que haja de errado, tudo que não é legal, tudo para todos os sistemas não parece que entram em colapso, fica aquela desorganização, porque precisa colocar tudo em ordem, e aí para, os setores eles não conseguem trabalhar direito, os gestores só faltam ficar malucos. Eu entendo muito assim. Então eu acredito que existe uma auditoria divina, aonde, infelizmente, muitos sofrerão. E dependendo, gente, muitos sofrerão porque não deverão ver coisas piores acontecer, porque isso pode acontecer, assim como coisas boas. Muitos não estão acreditando no que está acontecendo diante dos olhos. Existe uma paz que excede todo entendimento, que alguns conseguem sentir quando conseguem entender o que está na palavra de Deus, no livro. Isso independe da religião, tá? Independe do que você acredita como religiosidade, tá? Não estou falando de religiosidade, eu não gosto disso. Para mim, eu falo da palavra de Deus. Complementação da palavra que saiu é Ageu, tá? Ageu 2:9. Ageu 2:9 fala que a glória da última casa será maior do que o da primeira casa. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Porém, para que haja paz numa segunda casa, você precisa vencer o desânimo. Tá muito claro. Você precisa reprovar a indiferença que existe no amor de Deus para com os seus. A gente precisa reprovar a indiferença. Deus não é indiferente. A energia divina, a energia de paz, ela não é indiferente. Aos nossos olhos está o caos. Eu tenho recebido notícias desastrosas, que nem sempre a gente quer compartilhar, como todos vocês. Existem as fake news, né? Também. Mas no caso, não todas. Para que a gente vai disseminar notícias desastrosas? Por que a gente não reverte essa engrenagem e fala de coisas boas enquanto as coisas ruins estão acontecendo? Não é verdade? Por que a gente não tenta levantar bom ânimo? Eu tenho certeza que tem gente dentro de casa hoje que não quer levantar da cama, que não tá, já se venceu pelo desânimo. Eu escutei algumas coisas esses dias que é só se preparar agora para o caos, porque o mundo está acabando. Peraí, você prefere uma crise ou você prefere a morte? A crise, por pior que seja, você pode passar junto com os seus. Existem sofrimentos e perdas. Mas você prefere morrer agora do que esperar talvez um tempo melhor, onde talvez as coisas se reorganizem? Por mais tempo que demore, você se acha tão fraco de não conseguir passar por dores que supostamente aos nossos olhos são dores do mundo, porque todo mundo está sofrendo, porque está preocupado com o trabalho, lógico, eu também estou. Vocês podem ter certeza, tem pessoas que dependem de mim. Mas qual que é o segredo de você descobrir aí no meio? Você prefere a crise ou você prefere a morte? Você prefere talvez reedificar e talvez ter algo muito melhor lá na frente? Ou você prefere simplesmente deixar os seus que estão ao seu lado sofrendo emocionalmente, psicologicamente, com o que você está emanando, com o que você está propondo? Às vezes a gente acha que as coisas estão ruins
E a gente não para pensar que existem pessoas sofrendo muito mais do que a gente há muito tempo atrás, antes de crise, antes de tudo isso acontecendo. Isso é algo sem precedentes. Então ninguém está preparado para isso. Não existe uma preparação, não veio uma bula. Nada está preparado, o mundo não está preparado porque o mundo está em colapso, ele está totalmente paralisado, né? Então, uma junção de setores, de pessoas que têm mais, de pessoas que têm menos, empresas grandes, empresas pequenas, pessoas com conhecimento, pessoas sem conhecimento, não importa. Está aí para todos. Nós estamos lutando contra o invisível. E é contra o invisível, se você não tiver discernimento para você conseguir passar, é muito complicado. Então a paz de Deus, você precisa deixar com que ela entre o máximo possível dentro da sua vida, dentro da sua casa, para que você consiga perceber a glória da segunda casa, a organização que pode ser que aconteça, porque ela vai acontecer. Isso não significa que talvez você mantenha as mesmas coisas que você tem, talvez tenha que abrir mão de muitas coisas e sofrer e aprender novas coisas, porque o mundo não para, o mundo só acaba para quem morre, certo? Você quer morrer? Você é tão hipócrita e tão tolo em dizer que eu prefiro morrer do que passar por isso? Morrer do que talvez entender a misericórdia que Deus tem na sua vida, de você conhecer novas pessoas, ter novos conhecimentos, novas experiências que podem ser talvez ruins, mas que você pode aprender. Olha, eu estou aprendendo muito nesse tempo. Eu estou trabalhando demais, eu não deixei um só dia de trabalhar. Um só dia. E quando eu digo trabalhar, não é recursos financeiros, porque tá ruim para todo mundo, tá difícil para todo mundo. Mas eu não deixei um só dia de trabalhar e levar uma palavra de avivamento e de ânimo para as pessoas que eu posso. Fazer uma chamada de vídeo e conversar com as pessoas que eu posso. Os meus clientes. E por muitas vezes eu tenho conseguido, e vocês não têm noção a gratificação que o meu coração sente quando isso acontece. E se essa palavra renovou um pouquinho o seu espírito, eu fico muito feliz com que algumas mensagens que eu tenho recebido. Se você consegue tocar uma só pessoa, só uma, você pode ter certeza que você já pode se sentir uma pessoa muito feliz. E eu não me importo com a quantidade, eu me importo com a qualidade em que talvez uma palavra minha seja tocada no coração de alguém. Gente, um grande abraço. Olha que presentinho de Deus, olha isso aqui. É que vocês não viram, já fez massagem, já passou a pata no meu rosto, até ele se acalmar e ficar aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha isso aqui. Eu tô num lugar com pessoas muito abençoadas, que eu tenho aprendido muito, trabalhado muito em conjunto e aprendido muito. Se isso não tivesse acontecido, não estivesse acontecendo, eu não estaria aqui hoje. Então as portas, elas se abrem pra gente quando a gente menos espera. Um grande abraço no coração de vocês. Essa palavra hoje está calma, mas ela tem um princípio extremamente rico, tá bem? Então foram as palavras de Esdras 3 e a palavra de Ageu 2. E eu vim com o olho bem no Ageu 2:9, que é a complementação dela, tá bem? Fiquem em Deus. O Senhor é paz.